a igreja para que junto viesse conosco orar por essas coisas, orar para que o Senhor fizesse algo sobrenatural na nossa vida. Nós temos visto claramente, nós temos visto notoriamente que há uma grande barreira, a frieza, há grande distanciamento no coração dos jovens, há grande distanciamento no coração das mulheres, dos homens, dos adolescentes. Famílias estão frias, secas, pessoas estão partindo cada vez mais em direção ao pecado, crentes estão deliberadamente abrindo mão de Jesus, abrindo mão do seu relacionamento com Cristo, para voltar ao vômito, para voltar ao pecado. Pessoas estão lavando a mão e deixando a vida cristã correr de qualquer maneira. Nós temos percebido claramente que há uma barreira muito grande, e não tem nada a ver com pandemia, não tem nada a ver com os medos do tempo de pandemia, é o coração, é a frieza, é o distanciamento, e não tem nada a ver com o outro, sou eu, é você, somos nós. Não tem ninguém que seja culpado pela situação, pela condição que estamos. Temos percebido claramente que só há uma saída para a sua vida, só há uma saída para a sua história, é você encarar de forma diferente a tua vida cristã, é você encarar de forma diferente os tempos que temos vivido, os tempos que a gente está passando, e você buscar do Senhor ferramenta sobrenatural para esse momento, que é poder e ousadia. E é por isso que nós estamos orando nesses dias, para que o Senhor consiga falar ao seu coração, porque o coração muitas vezes está tão longe, que por mais que coisas aconteçam, por mais que sinais da volta de Jesus, como nós estamos vendo claramente, por mais que sinais aconteçam, muitas pessoas estão letárgicas, estão paradas, estão anestesiadas, muitos crentes estão como que esperando para ver alguma coisa. E o tempo se passa. Chegamos à conclusão clara, que se não for baseado em poder e ousadia do Senhor, a sua vida cristã, nesse tempo pós-pandêmico, ela só tem uma direção: retroceder, voltar e voltar, como muitos já estão vivendo isso. E por isso nós estamos meditando, começamos nesse mês de junho, começamos pelo capítulo 4 de Atos. De manhã Deus ministrou claramente ao nosso coração, que Deus quer mudar você, que Deus quer tirar você desse sistema que nós vivemos hoje, de você achar que estar numa igreja está bom, de você achar que teu nome está no papel, está bom, de você se intitular crente, cristão, já é o suficiente. Não está bom. Você pode estar indo para o inferno com toda essa titularidade, com todas essas coisas. Você pode estar enganando a si mesmo, você pode estar enganando o seu coração. Cuidado, é um alerta de Deus para você. Quando Pedro e João, eles vão ao templo e eles curam um paralítico, os líderes religiosos não gostam e vão com todo o sistema religioso, os saduceus, para parar Pedro e João. Mas Pedro e João nos ensina no início do capítulo 4 que nós precisamos da ousadia do Senhor, que nós precisamos encarar, que nós precisamos ir de frente, não voltar, não retroceder. Pedro e João nos ensinam que nós precisamos a cada dia do poder, da unção do Senhor Jesus para vencer, porque perguntaram para eles dois: no nome de quem, com que poder vocês fazem essas coisas? As pessoas não sabiam, mas é porque dentro, na vida de Pedro e João, tinha algo muito maior do que nome, do que simplesmente dizer que era, tinha relacionamento com Cristo. Mas a história continua. Quando eles passam aquela noite naquela cadeia, e eles saem proclamando o nome de Jesus. Quando eles saem, eles então são inquiridos pelos
todo o sinédrio, todos os líderes religiosos: olha, não falem mais desse Deus, não falem mais desse Jesus. E eles, diante de toda a liderança, que podia crucificá-los como crucificou Jesus, e podia açoitá-los, maltratá-los, esbofeteá-los como fizeram com Jesus, diante desse povo, com ousadia eles falam: importa que nós obedeçamos a Deus e não aos homens. Ou seja, nós não vamos nos amedrontar por causa da fala de vocês, por causa do medo que vocês têm da gente encarar a morte. Nós estamos dispostos a encarar a morte. É o que eles disseram, é o que eles estavam dizendo nas entrelinhas. E eles então saem daquela cadeia, e eles então vão para que lugar? Nós acabamos de ler, eles vão para que lugar? Eles vão para que lugar que era o lugar das pessoas cheias da unção e do poder. Primeira lição que a gente aprende desse texto, irmãos: crente precisa de crente. Crente precisa estar junto, buscando a companhia dos seus irmãos no tempo de tribulação. A igreja é o recurso que Deus deu para os salvos de Jesus, para os momentos de tribulação. Os salvos em Cristo precisam de Deus, precisam de comunhão individual. Os salvos em Cristo precisam de relacionamento com o Senhor, precisam estar junto com Ele, no seu dia a dia, quando está sozinho. Mas os salvos em Cristo precisam da igreja. E não foi um homem que inventou isso, foi o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo viu que ele não podia andar sozinho, ele chamou os 12 para andar com ele. Ele andava com os 12 e dentro dos em relação aos 12, ele ainda tinha 3 que eram os mais próximos: Pedro, Tiago e João. Estavam ali sempre próximos a ele nos momentos ainda mais difíceis. Jesus nos ensina que sozinho você não vai a lugar nenhum. Você começa a passar por problema, por luta, por tribulação, e você se isola. A primeira coisa que uma pessoa faz quando se frustra, quando está triste, quando não acontece o que queria que acontecesse, quando a bênção não vem, a primeira coisa que a pessoa faz é fazer biquinho e não vir à igreja. Alguns ainda fazem diferente, sai de uma igreja e vai para outra, depois vai para outra, buscando alguma coisa, pensando que em algum lugar Deus vai responder diferente para ele. Você precisa parar com isso. Você precisa crescer espiritualmente. Você precisa entender, se quando você está passando por tribulação, quando você está passando por dor, quando você está passando por angústia, você precisa da ferramenta que o Senhor já te deu. É a sua igreja, é o povo reunido. É impossível alguém viver o cristianismo sem igreja. Quem diz isso é a palavra do Senhor. Quem diz isso é o Senhor que se revelou para nós. É impossível alguém entrar no céu de Cristo sem a igreja de Cristo. A igreja de Cristo na terra é a prefiguração da eternidade com Cristo. É aqui na terra que nós ensaiamos o que vai acontecer na eternidade. Se você abandona a igreja, se você abre mão da igreja, se você abre mão das coisas que Deus tem para você, se você minimiza, se você coloca em segundo plano, se você tem um monte de reclamação na sua igreja e não vem a ela, e não participa com ela, e não se empenha com ela, você está colocando em risco a sua vida eterna. O modelo de comunhão que Jesus nos deu para esses dias é a sua igreja. Os discípulos Pedro e João, quando eles saem da prisão, eles não vão para o shopping, eles não vão para o parque, eles não voltam para casa, eles não vão para a praça, eles vão para a igreja. Eles vão para a comunhão. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito, diz o versículo 23. Ali, eles começaram a testemunhar. O testemunho muda a nossa vida e muda a história dos que estão ao nosso redor.
quando eles começam a falar da noite, do que aconteceu, da tarde do dia anterior, da noite que se passou, do dia que amanheceu, como eles foram soltos, o que falaram para eles, o que eles falaram para os líderes, quando eles começam a falar essas coisas, com certeza o coração dos irmãos que os ouviam foram incendiados pelos testemunhos de poder que saía da boca deles, amém? Tem um testemunho de poder para sair da sua boca? Tem algo que Deus anda fazendo na sua vida? Tem milagre do Senhor acontecendo na tua história? O lugar de você contar, de você compartilhar, é junto com o seu povo. Porque o seu, muitas vezes, é uma coisa simples para você. Muitas vezes é uma coisa corriqueira para você. Mas isso vai encher o coração de outra pessoa de coragem. Isso vai dar esperança para o seu irmão. Isso vai encher o coração dele de ousadia para continuar a sua história. Não abra mão de contar os milagres que Deus tem feito na sua vida. Salmo 73, o salmista diz claramente para nós, olha, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. O salmista diz claramente para nós essa correlação, a comunhão com a igreja do Senhor, e a força que o Senhor nos dá para continuar. Ministra para o teu irmão, em nome de Jesus, eu preciso de você, meu irmão, eu não quero ficar longe de você, você não fica longe de mim, eu não quero me distanciar da minha igreja, eu não quero ficar fingindo que sou, eu não quero ficar fingindo, eu contei para os irmãos nessa manhã, vendo um podcast, uma entrevista, né, nessa semana, de uma cantora gospel, que foi esposa de um outro cantor gospel, e ela dizendo no podcast do seu testemunho, do tempo que saiu da igreja, e ela foi cheirar, foi fumar maconha, e foi fazer isso, fazer aquilo outro, e ela falando que, olha, enquanto eu estava na igreja, eu estava muito duvidosa, e eu fui procurar uma cartomante para saber se eu ficava na igreja ou não. Ela foi procurar uma cartomante para saber se ela ficava na igreja ou não. Daí a gente já vê como muita gente se intitula uma coisa, parece que é, diz que é, mas não tem nada a ver com aquilo. Quantas pessoas se intitulam cristãs nesse tempo, mas é tudo fake, é tudo falso, é uma capa, são tudo palavras, é só para que os outros possam ver. Está só maquiando uma situação, talvez para ficar bem com o marido, para ficar bem com a esposa, talvez para ficar bem com a família, com os amigos, está só maquiando uma situação, não é de todo o coração, não é de um relacionamento sincero com Jesus, e muitas vezes está ali para agradar pai e mãe, para agradar um irmão, um amigo, é porque a minha turma está ali, e eu fico ali. Repreenda isso no teu coração. Você não pode aceitar esse relacionamento duvidoso. E o que você acha que a cartomante falou para a cantora, ex-cantora gospel? O que você acha que ela disse? Ela falou então, não, você deve ficar. Você deve ficar lá. Fica lá. Porque a tentativa de Satanás é colocar frieza no teu coração, mas não colocar para você que você está morrendo. Não deixar claro para você que você está numa situação morto, mas está ali ainda. Você se auto-engana, pensando que ainda tem força para mudar a sua história, mas não tem mais. Vai morrendo devagar, vai morrendo devagar. Certo caçador, ele falando sobre como é que ele fazia para caçar lobo lá naqueles países que são o inverso aqui da gente, lá na Antártica, gelado, muitos graus abaixo de zero, e muitas vezes você vai perdendo a sensibilidade do corpo. E ele falando que ele pegava uma caça, e ele enterrava numa lâmina muito afiada, e deixava lá no gelo. Então via o lobo com muita fome, e ele começava a lamber aquela carne,
lamber e mastigar aquela carne. Conforme ele mastigava e lambia aquela carne, conforme ele mastigava e lambia aquela carne, a sua boca ia ficando anestesiada, e aquele lobo, ele não percebia que ele estava indo em direção àquela lâmina afiada, e a boca do lobo já se mistura com a carne afiada, e ele se corta, e uma vez que ele se corta, ele vai esvaindo de sangue, sem perceber, porque ele vai se alimentando do seu próprio sangue também, junto com aquela carne, e ele então vai morrer ali. A maneira de caçar lobos em locais abaixo do frio é assim. Assim é que o diabo muitas vezes faz com muita gente boa. Começa a deixar com que vivam sua vida cristã por sua conta própria. Você pode viver por sua conta própria, você vai conseguir, é o braço forte que você tem. Você vai lá e canta, você vai lá e vai para o culto, você vai levando, e a pessoa vai vivendo a sua vida cristã, achando que pode por sua conta, por sua capacitação natural. É impossível alguém viver a vida cristã de forma natural. O natural não te deixa se aproximar de Cristo. Naturalmente você se distancia, você se esfria, naturalmente você começa a não perceber o quanto está morrendo. Só tem algo que te livra disso, é o sobrenatural. A vida normal do crente é o sobrenatural. A vida normal do crente é o avivamento. A vida normal do crente é ele experimentar poder de Deus. Esse é o normal. Se não tem esse normal, tem algo errado. Se não tem poder de Deus na sua vida, se não tem poder do Senhor, expressão dos milagres, da glória do Senhor, as maravilhas do Senhor, tem algo errado. Tem algo errado. Você está morrendo e não está percebendo. E o Senhor está te sacudindo nessa noite para te dizer isso. Não tem poder e ousadia. Tem algo errado. Pedro e João, eles deixaram claro, quando encararam a morte, o último passo do poder e da ousadia é encarar a morte. É encarar o maior medo da humanidade, a morte. Porque Jesus foi o exemplo de que abandonou a si mesmo e deu a sua vida por nós. O cristão, a igreja primitiva, toda ela morreu, encarando o medo, vencendo o medo da morte. O último estágio da vida cristã é o medo da morte. A gente estava comunicando agora do falecimento da mãe do irmão Daniel, serva do Senhor. Orou muitas vezes pelo Daniel, enquanto ele ainda não se reconciliava com Cristo. Deu testemunho de fé ao longo da sua história. Padeceu nesse final de sua vida, nas últimas semanas da enfermidade. Mas com certeza ela está com Cristo. Encarou o último estágio da vida cristã, que é a morte. Mas antes da morte, tem uma série de fases para nós encararmos. Medos, circunstâncias, palavras, barreiras. Os apóstolos nos ensinam, para vencer tudo isso, nós precisamos de uma ferramenta que o Senhor nos deu, a igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus, quando se reúne, são pessoas cheias do poder do Senhor para experimentar as maravilhas de Deus. Posso ouvir um amém? Quem tem um testemunho do Senhor dessa semana que Deus fez um milagre na tua vida, diferente do que Ele tem feito nos outros dias, levanta a sua mão. Você teria um testemunho de milagre na sua vida, de Deus nessa semana? Levanta a sua mão. Não vou pedir para vir aqui na frente não, mas levanta a sua mão aí se tem esse testemunho. Olha aí meu irmão, amém, amém, testemunho de milagre, amém, amém. Nós precisamos de mais testemunhos de milagres do Senhor. Poucas mãos se levantaram, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente está indo num curso normal e precisamos do sobrenatural de Deus, porque quando a igreja se reúne aqui, junto com Pedro e João, eles começam a orar, e a oração deles nos ensinam. Eles nos ensinam nessa oração
A perseguição não levou eles a acusar o pastor, a acusar o presidente do sinédrio, a acusar os irmãos. A oração deles levou-os a continuar indo adiante. A perseguição foi seguida por oração de poder. É o método que o Senhor nos dá para a gente encarar os problemas. Amém? Agora, quem tem problema aqui para resolver essa semana, tem um problema para resolver essa semana, levante sua mão aí. Algo que você precisa resolver essa semana, levanta bem alto sua mão. Você crê que o Senhor vai derramar poder sobre a sua vida para resolver esse problema? Amém? Os que se pronunciaram, que Deus os abençoe, que Deus ministre sobre a vida de vocês poder, que seja uma semana de milagre, para que vocês testemunhem do Senhor, que Ele caminhou com vocês nessa semana e abriu porta de milagre. Amém, igreja? Igreja é o povo de Deus que busca em oração nas horas difíceis. É a nossa arma a oração. Quando a gente se curva diante de Deus, a gente não se curva diante de pessoas. Quando a gente busca o Senhor, a gente está buscando primeiro a Ele antes de buscar pessoas. Nada sai do céu se primeiro não sair da terra em oração. Não saiu em oração, como vai sair do céu? Como vamos mover o céu? Como vamos mover a eternidade se não há movimento na terra em oração? É por isso que Deus está te chamando. É por isso que o Senhor está te chamando, acorda. Nesses próximos 15 dias, eu quero me aproximar de Ti. Eu quero estar mais próximo de Ti. Eu tenho algo a falar contigo, mas nessa distância não consigo. Vem mais, me dá tempo. Me dedica a jejum, me dedica a oração, me dedica a comunhão. Acorda de manhã, acorda de madrugada, dorme mais tarde, faz alguma coisa. Deus está te chamando. Deus está te chamando porque Ele quer falar com você uma resposta para o teu coração e te encher de poder e de ousadia. Posso ouvir um amém, igreja? A perseguição faz com que eles se unam ainda mais. Gente precisa de gente. Perseguição faz com que eles busquem ao Senhor em oração. E quando eles oram por algo que eles viram na vida de Pedro e João. O versículo 29, que é o tema de todos esses 15 dias que a gente está vivenciando, diz assim, o 29 e o 30, agora Senhor, você pode ler comigo, 29 e 30, se tiverem aí, bota de novo, 29 e 30, vamos ler bem forte, todos juntos. Vamos lá? 1, 2, 3 e já bem forte. 30, estende a tua mão. Aleluia. Meu irmão, algo aconteceu após essa oração sobrenatural. Eles não oraram, olha a nossa oração do século 21 em relação a isso, Senhor, agora pois, Senhor, como começou o texto, né? Vai lá, julga a nossa causa com Caifás e Anás, mata aqueles homens incrédulos, Senhor, faz com que eles percebam que a minha vitória tem sabor de mel. Senhor, vai lá, muda a minha história, faz um milagre, eu vou fazer contigo um propósito, Senhor, de jejum e oração, para que tu mude, caia por terra todo esse sinédrio. A nossa oração do século 21 seria uma oração completamente diferente. Seria uma oração tentando fugir da situação. Seria uma oração tentando minimizar aquela situação. Senhor, faz com que uma porta se abra e a gente consiga passagem para a gente sair desse lugar. Porque todo o povo de Israel, os líderes vão vir em cima da gente para matar a gente.
Vai vir perseguição, Senhor, nós queremos uma porta aberta para a gente cair fora. Eles poderiam orar de várias maneiras, mas a oração deles é completamente diferente. É uma oração repleta de uma igreja cheia de ousadia, cheia de poder. É uma oração repleta de alguém que está vendo numa perspectiva diferente a mesma situação. Eles oram para que o Senhor os fortalecesse, para eles repetirem o que Pedro e João fizeram, para eles continuarem aquela pegada de ousadia. Para quê? Para anunciar o Evangelho de Jesus. Uma igreja cheia de poder, de autoridade, de ousadia. O resultado é o testemunho fácil. O resultado é falar fácil do poder de Deus. O resultado é falar o tempo todo, é o tempo todo proclamar o nome do Senhor Jesus. O resultado é querer que as pessoas estejam com Jesus como nós estivemos, presenciarem, experimentarem lá junto com Jesus o que nós experimentamos, o que nós temos recebido dele. É por isso que nós, como igreja, percebemos que precisamos disso. Porque ao inverso, enquanto muitos e muitos, botando na conta da pandemia, retrocederam, não querem mais Jesus, muitos outros, o coração se endureceu, e é o Senhor que tem que ir lá e quebrar a muralha, e trazê-los para perto deles, convertê-los para Ele. É por isso que nós precisamos pregar e pedir ao Senhor: Senhor, nos dê ousadia, nos dê coragem. Nossa dependência total é desse poder e dessa ousadia que vem do Senhor. Quando eles oraram, uma oração assim, uma oração de encarar a situação e de partir para dentro do problema, o lugar tremeu. O lugar tremeu, porque com certeza Deus falou: é isso aí que eu quero, é crente assim que eu quero, crente que não arruma desculpa, crente que não coloca os problemas à frente, crente que não se intimida, crente que não se dobra para as suas falhas, crente que vai adiante das suas limitações e quer que o meu nome seja glorificado. Não tinha outra direção senão aquele lugar tremer, aquele lugar se encher. Foi pequeno, aquele lugar de oração foi pequeno para tanto poder de Deus ali. Ele não suportou pessoas que tivessem com tanta ousadia, com tanto poder de Deus para anunciar o nome dele. Nós precisamos aprender justamente isso. Esses dias que nós estamos orando é justamente para isso. Eu não posso continuar minha vida cristã sem que eu não tenha poder e ousadia para aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Em nossa igreja, no mês de julho, nós estamos já há 2 meses na nossa escola de crescimento, no nosso CCM, Centro de Capacitação Ministerial. E esses 2 meses nos capacitamos, nos renovamos, reciclamos para voltar às redes de crescimento. E os irmãos já estão pedindo ao Senhor direção, estão pedindo: Senhor, quem Tu queres? Quem Tu queres? Vai à frente, eu mais um. Senhor, quem Tu queres? Mas nós queremos no mês de julho voltar às nossas redes de crescimento e queremos que outra classe de CCM se abra para os irmãos que não puderam entrar. O desafio aqui é para os 2 lados. O desafio aqui é para você que é do CCM,
você precisa levar o amor de Jesus a alguém, através do evangelismo pessoal, e para isso você precisa de poder e ousadia. Você que ainda não está no CCM, não se matriculou, quando abrir as vagas, se prepara para se matricular, mas você vai ser levado a isso também. Você precisa de poder e ousadia, porque o seu tempo não dá, porque você não tem condições, porque as barreiras são muitas, porque nós não conseguimos ultrapassar as dificuldades, mas é pelo poder do Senhor, é pela capacitação do Senhor que a gente vai adiante. Amém, igreja? Não é por nossa força. Você que está aqui nessa noite, você que precisa entregar sua vida a Jesus, não é por sua força, é o poder, é a ousadia do Senhor que entra no seu coração e te fortalece e te capacita para você continuar. Você que está aqui nessa noite, que está longe dos caminhos do Senhor, é o poder do Senhor, não é você, você não tem condições. Por você, as suas pernas se embaralham. Por você, você olha para trás e não consegue ver perspectiva para diante. Por você, você vê, eu não conseguirei me livrar das coisas que eu já me envolvi. Mas se você clamar ao Senhor, se você orar ao Senhor, Senhor, manifesta-se em mim o teu poder. Deus vem e Deus te ajuda, e Deus te livra desses embaraços, e Deus te livra desse caminho, e Deus muda a tua história, e Deus entra com libertação, e Deus entra com mudança de pensamento, e Deus entra com mudança de valores no coração. Deus muda a nossa história, Deus nos capacita para aquilo que Ele quer que a gente faça. Mas o que você precisa fazer nessa noite é dizer: Senhor, eu não quero simplesmente viver a minha vida cristã na carne ou no modo natural. Senhor, eu quero entrar no modo sobrenatural. Eu quero vencer minha depressão. Eu quero vencer o meu cansaço. Eu quero vencer as acusações. Eu quero vencer aquilo que eu nem conheço, minha ignorância. Eu quero vencer minha carne, os meus pecados. Eu quero ir adiante. E é nessa pegada que nós vamos orar nesse momento.